2 Timóteo, capítulo 4, o verso 8. 2 Timóteo 4, 8. Diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vou ler mais uma vez. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por esta noite abençoada. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, tem feito grandes coisas em nosso meio. Obrigado porque temos liberdade para estar aqui novamente, cultuando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Espírito Santo, continue falando, ministrando em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Para você que gosta de anotar, esse tema dessa noite é o justo juiz. O justo juiz. E para nós compreendermos melhor o papel de um juiz, para sabermos se ele é ou não um bom juiz, um mau juiz, nós precisamos então conhecer um pouco mais sobre as leis, né? E lá em Romanos, no capítulo 3, o verso 19 e o 20, vai dizer assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha o que o texto de Paulo está dizendo. Mediante a lei, eu me torno plenamente consciente do pecado. Então é a lei que me abre para enxergar, me mostra o que é o errado, o que é o certo. É o que Paulo está querendo dizer aqui. Ele me traz consciência do que é pecado. E agora, trazendo para os nossos dias, para entendermos melhor, o que é lei? Lei é prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. É isso que diz o dicionário. Então nós temos leis de trânsito, nós temos leis trabalhistas, nós temos leis municipais, nós temos leis, de diretrizes orçamentárias para quem trabalha com contabilidade. Nós temos várias leis para reger, para direcionar em todas as áreas de nossas vidas. E a lei e a justiça devem caminhar juntas. Não adianta ter lei se não houver a justiça. E a justiça deve fazer-se cumprir a lei de forma que as partes não se sintam prejudicadas. Tudo isso, irmãos, é apenas uma introdução para nós irmos onde o Senhor me mostrou. Olha só, um exemplo de um jogo de futebol. Imagine se num jogo de futebol não existisse regras. Já, irmãos, os irmãos conseguem imaginar a bagunça que seria, né? Então existe uma lei, umas regras que determinam o que pode e o que não pode em um jogo de futebol. E existe um juiz dentro de uma partida de futebol que está ali para se fazer cumprir as regras do futebol. Então ele está ali para fazer justiça baseado em leis. Agora imagina um time muito grande jogando com um time muito pequeno. E se o juiz for injusto, por exemplo, nós vamos pegar aí o São Paulo, um time muito grande, vai jogar com um time muito pequeno, um Vasco, por exemplo. Aí, desculpa aí os vascaínos, foi o primeiro que veio na minha mente. Aí, o juiz não faz se cumprir a lei. E ele acaba dando um pênalti que não existiu a favor de um time que é muito mais fraco, no caso do Vasco. Aí ele vai, bate o pênalti e ganha do São Paulo. No final do jogo, todo mundo vai falar o quê? Esse juiz é um ladrão, esse jogo foi roubado. Por quê? Porque existe a lei, existe a regra, mas quem estava ali para fazer cumprir aquela regra, aquela lei, não foi justo.
Então não houve justiça nesse jogo de futebol. Nós temos um outro exemplo. Imagina que alguém matou uma pessoa. Esse que assassinou alguém, ele assassinou a pessoa errada. Na verdade, ele queria matar uma outra pessoa que havia feito mal à sua casa, à sua família. De repente, ele estava à procura de vingança. Mas ele acabou atirando numa pessoa parecida e não era, então, o bandido que ele queria matar. E ele vai à júri, vai lá ser julgado. As pessoas que são os familiares daquele que foi morto, está ali. O juiz acompanha todo o caso, analisa tudo o que aconteceu. O que a família de quem morreu espera? Que se faça justiça, que aquele que assassinou o seu ente querido, que seja preso, que seja punido. Imagina que o juiz agora está ali ouvindo os argumentos de quem assassinou, e ele diz assim: mas eu sou um bom marido, eu sou um bom pai de família, sou um excelente trabalhador, eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou uma pessoa muito boa, eu não mereço ir presa. Aí o juiz vai dizer para ele assim: você está sendo julgado não pelas coisas boas que você faz, você está sendo julgado pelo erro que você cometeu. Então você vai para a prisão. Se esse juiz ouve os argumentos do assassino e fala assim: já que você é um bom marido, já que você é um bom pai, já que você é um bom trabalhador, então eu vou liberar você, você pode ir embora para sua casa. O que é que o familiar do que foi assassinado vai dizer? Esse juiz não praticou a justiça, isso aqui não teve aqui a execução da justiça, não sei para que existe lei se esse juiz não fez se cumprir a lei. Não seria isso que eles diriam? Então, para se cumprir a lei, é necessário que haja justiça. Agora vamos trazer para o nosso convívio, para o nosso contexto. Por que é que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar que elas necessitam do perdão de Deus? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar, em reconhecer que precisam, que necessitam do perdão de Deus? Porque elas não entendem que cometeram crimes. Não entendem que pecaram. Não entendem que são pecadoras e precisam reconhecer os seus erros. Quem não comete crime nenhum, não precisa de perdão nenhum. Estão entendendo? Quem não comete crime algum, não precisa de perdão algum. Então o foco da igreja não deve mostrar para as pessoas as maravilhas que ela vai viver de caminhar com Cristo. Nós devemos mostrar para as pessoas a necessidade de andar com Cristo. E infelizmente, as pessoas estão fazendo o contrário. Estão mostrando para as outras as maravilhas de caminhar com Cristo. E parece que nós estamos vendendo a salvação. Parece que nós estamos trocando o evangelho. Parece que a pessoa não tem que ouvir que ela errou, que ela é uma pecadora, que ela cometeu crimes e que ela precisa pagar por isso, que ela precisa ser julgada por isso. Não, a gente quer dizer o seguinte: olha, você vindo para Cristo, você vai ter saúde, você vai prosperar, sua família vai ser uma bênção, e você vai ser isso, e você... O que a pessoa pensa? Não, é isso que eu quero, então eu vou para lá. Mas ela não vai para lá porque ela reconhece que é pecadora e necessita de Cristo. Ela vai para lá porque ela quer viver as maravilhas que Cristo vai proporcionar a ela. E nós temos um justo juiz. Ele vai nos julgar conforme as nossas práticas. Tudo aquilo que nós praticamos será julgado. Isso é muito correto. E nós precisamos entender isso. Bom, irmãos, agora que já entendemos um pouco a respeito de lei, de juiz, justo juiz, vamos dividir aqui em 3 pontos para nós adentrarmos naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro ponto: qual tem sido o foco do evangelismo? Qual tem sido o foco do evangelismo? Nós estamos oferecendo o evangelho como se ele fosse um produto de prateleira, que está ali encalhado e ele precisa sair do estoque. Então a gente quer porque quer que as pessoas... Vai lá, vão lá, vão para a igreja, recebe Jesus, recebe as bênçãos.
O evangelismo atualmente, ele tem o foco em encher as igrejas. São feitas várias programações, várias promoções, vários shows, vários eventos, várias palestras, várias campanhas, e não tenho nada contra isso, não é isso que eu estou querendo dizer. É bom que tenha isso, mas tudo isso tem que ter um objetivo principal: mostrar para as pessoas que elas necessitam de Jesus para serem salvas. Necessitam reconhecer os seus erros para serem salvas. Necessitam reconhecer que é pecadora para poder ser resgatada das garras do diabo e viver uma nova vida em Cristo. Porque senão as pessoas vêm por causa dos eventos, vêm por causa das badalações, vêm por causa das promoções, vêm por causa das bênçãos, mas nunca vêm reconhecendo que é uma pecadora e necessita de Jesus para ter a sua vida transformada. Venha para a igreja e Cristo vai te dar paz, Cristo vai te dar alegria, Cristo vai te dar felicidade, Cristo vai te dar vitória, Cristo vai te dar saúde. Uhul! Quem que não quer essas coisas? Todo mundo quer. Venha para a igreja, venha para a campanha de oração e a sua vida financeira nunca mais será a mesma. Você vai ter dinheiro, você vai, uhul! Aí todo mundo, eu quero dinheiro, eu quero que minhas finanças prosperem, eu quero ter uma conta gorda, quero receber barras de ouro. Aí o outro diz assim: participe da madrugada dos empresários e a sua empresa vai explodir de grande, vai alcançar nações. Eu vou para a campanha lá da madrugada dos empresários, é isso que eu quero, que a minha empresa prospere, que eu tenha dinheiro na minha empresa. Nada disso, irmãos, é pecado. Não estou dizendo, não confunda o que eu quero dizer, mas não deve ser isso o atrativo, porque isso traz transtorno. Isso traz problemas. Pessoas são atraídas para as igrejas com o objetivo de conquistar alguma coisa. Não têm a compreensão da importância de ser perdoado dos seus pecados. Pelo contrário, alguns já estão na igreja há tanto tempo e até hoje não reconheceram os seus pecados. Então, que diferença fez? Então, entramos agora no segundo ponto. Precisamos ensinar que pecado é pecado. Simples assim. Precisamos ensinar que pecado é pecado. Lá em Gálatas 5, vamos ler lá, Gálatas 5, a partir do verso 17. Aleluia. Quando eu prego isso, irmãos, não fique pensando que eu penso que a nossa igreja, né, eu penso que o pastor Jale é assim, que os líderes são assim. Não, glória a Deus por isso. Eu imagino que aqui na nossa igreja, né, o que eu tenho visto é justamente o contrário. Nós temos pregado a palavra, temos buscado ensinar a igreja a viver a palavra. Eu estou falando num contexto geral, o que a gente tem visto no mundo, e nós não podemos cair nessa, de querer que a nossa igreja seja atrativa para a multidão. Nós temos que fazer com que a nossa igreja expresse sempre a palavra, sempre a verdade. E aqueles que vierem, virão sabendo que aqui ouvirão a verdade. Se doer, doeu. Se não doer, ótimo. Mas se doer, está sabendo. Aqui vai ouvir a verdade. Se é um pecador e precisa ser confrontado, vai ser confrontado. Ninguém vai passar a mão na cabeça com medo de perder a ovelha. Porque o verdadeiro pastor é aquele que corrige. E nós, graças ao nosso bom Deus, nós temos visto isso aqui. Pastor Jale não passa a mão em ninguém que está fazendo coisa errada. Eu entendo que é assim mesmo, eu sei que você caiu porque a carne é fraca. Continue aí assim mesmo. Eu vou orar por você, para Deus dar força para você vencer seu pecadinho de estimação. Não tem isso, irmão. É lapada, lapada, lapada. Entra na linha, crente. Entra no trilho. A palavra diz assim, você está fazendo errado. Então entra no trilho. Ou você está com a palavra e está com a gente, ou você está fora da palavra. Então, irmãos, olha o que Paulo diz aqui. Está muito claro. Paulo mostrando aqui o que é pecado. Pecado é pecado. E pronto. Gálatas 5,17, ele diz assim, eu vou ler na versão, nova versão transformadora. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito,
não estão debaixo da lei. Agora olha o verso 19 em diante. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Olha só: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Olha o que ele diz aqui: outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Está muito claro, irmãos? Está muito claro. Aí tem um irmãozinho que não consegue largar da bebida e bebe. Aí o outro fala assim: não, irmão, fica tranquilo. É assim mesmo, fica em paz. Continua indo lá, continua lá, né, tomando sua ceia, continua lá liderando onde você está liderando, continua sendo a bênção que você é. Não, irmão. Bebe. Você mostra para ele: ó, você está em pecado. Irmão. É um mentiroso? Você está em pecado. É aquela pessoa que não aceita a autoridade, vive em rebeldia. Irmão, você está em pecado. Não tem que passar a mão na cabeça. Pecado é pecado. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho fácil, que você só vai ter as bênçãos, as maravilhas, né? Não, aqui você vai ter que entender que eu, como homem pecador, preciso estar em Cristo para ser uma nova criatura e viver a vida de Cristo em mim. Em Cristo eu deixo de ser pecador e passo a ser santo, se eu estiver em Cristo. Mas se eu não aceitar viver essa vida em Cristo, vou continuar dentro de um prédio, mas nunca serei igreja. Vou continuar sendo um pecador. E pecadores não entram no reino dos céus. Está muito claro. Amém, irmãos? Então o justo juiz não vai deixar passar batido. Nós seremos julgados. Nós teremos que prestar contas. Olha só, a lei mostra ao pecador que ele é pecador. Mentirosos, adúlteros, idólatras, assassinos, cobiçadores, trapaceiros, todos devem compreender que estas práticas, ainda que praticada uma só vez na sua vida, tornou este homem, essa mulher, réu de morte. O assassino não precisa matar 50 pessoas para ele ser julgado como um assassino e ir para a cadeia. Se ele matou uma pessoa, ele é assassino. Se o camarada traficou apenas lá, uma vezinha eu fiz um tráfico de droga, é traficante, vai para a cadeia. Então qualquer delito que nós cometamos na hora do julgamento é motivo de ir para a cadeia. Independente das coisas boas que a gente faça. E muitas pessoas imaginam: eu vou fazer tantas coisas boas porque aí Deus vai ver que eu sou uma pessoa boa, vai me receber lá em seus braços. Se você não se arrepender dos pecados, não vai ter abraço para você não. Já leu no texto que diz assim: então dirão os que estão à sua esquerda, né? Os irmãos conhecem. Irmão, se não importa o que fez, se houver arrependimento, há perdão. E aí vai para os braços do Pai. Agora pode ter feito uma coisinha durante a vida toda. Não houve arrependimento, não há perdão. E aí não tem braço de papai no céu. Vamos lá. Imagina uma pessoa, dá um outro exemplo. Ele dirigiu certinho a vida toda. Está com 60 anos aí, dirige há 42 anos. Nunca cometeu uma infração. Nem estacionar lá no mercadinho, numa plaquinha que está para idoso, nunca fez isso. Nunca parou numa faixa amarela. Sempre obedeceu todas as regras de trânsito. A vida toda, durante 42 anos de motorista. Aí chega um dia que ele sai apressado e furioso. Aí passa numa via onde está um radar eletrônico ali dizendo que ali é 60 por hora. Ele passa a 112. Aí tiram foto do carro dele, ele recebe a multa na casa dele. É justo ou não é justo cobrar dele essa multa? Espera aí, gente, mas ele dirige há 42 anos, nunca cometeu uma infraçãozinha. Ele pode agora pegar essa multa e ir lá no, sei lá onde que vai, no Detran, não sei onde ele vai. Chega lá e fala assim: olha, pega meu histórico. Eu não tenho nenhuma multa durante 42 anos de história de motorista.
Só fiz essa besteira agora porque eu estava com pressa. Você vai me multar? Qual que vai ser a resposta? Sim, você está multado. Não tem como quebrar o galho e tirar isso aí? Não tem como quebrar o galho. Você pecou, vai pagar pelo seu erro. Isso é justiça. A justiça está aí para ser feita para os bons e para os maus. Você já tentou falar de Jesus para alguém? Aí a pessoa, quando ouve você falando de Jesus, que Jesus veio para transformar o homem, para mudar a vida do ser humano, para salvar e resgatar aqueles que se haviam perdido, e alguém vira para você e fala assim: não, eu já tenho Jesus, eu sou um homem bom. Já? Eu nunca matei, nunca roubei, nunca trafiquei, nunca estuprei ninguém. Eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Eu sou melhor do que o meu vizinho. Já ouviram isso? Eu sou melhor do que aquela pessoa. Irmãos, enquanto o pecador não reconhecer que é pecador, não adianta. Nós precisamos reconhecer para chegarmos ao Senhor de pés prostrados, de joelhos dobrados. Agora, uma coisa horrível é quando a gente quer se comparar com alguém pior do que nós, para poder a gente se justificar. Aí fala assim: não, mas eu só cometi uma infraçãozinha de trânsito, eu passei a 112, onde havia era 60. Pior foi o meu colega que veio a 100 e tantos por hora, entrou na calçada, subiu, pegou no ponto de ônibus, atropelou um monte de gente, matou 4 pessoas. Esse sim, olha só, pega um que fez uma coisa absurda e compara com ele, acha que vai ter perdão para o erro dele comparando com o erro do outro. Irmãos, Deus é um justo juiz. E quando a gente tenta fazer esse tipo de comparação com Deus, não funciona. Porque o parâmetro de Deus não é o seu próximo. O parâmetro de Deus é a palavra. Está saindo da palavra, está em pecado. Esse é o parâmetro de Deus. Não adianta querer se comparar com o vizinho, com o parente, com o bandido. Mas é porque ele faz muito pior do que eu, então até que eu estou bem na foto. Gente, olha só. Você imagina que você está numa ilha rodeada por tubarões. Não tem como sair daquela ilha. Aí está todo mundo naquela ilha ali. Alguém que está naquela ilha fala assim: bom, eu estou aqui, mas eu nunca matei, nunca roubei, eu sou melhor do que o outro ali era assassino, ele era lá do comando tal, ele é assim, esse aqui merece estar aqui, mas eu não, estou nesse presídio, nessa ilha aqui, mas eu não fiz mal para ninguém. Se essa pessoa sai nadando, o tubarão que está ali vai fazer a distinção entre quem é bandido e quem não é? É igual para todo mundo, irmãos. Isso é justiça. Errou, está todo mundo no mesmo, sabe, na mesma sacola. Sabe quando você compra um fardo de milho? Aí você, não sei se vocês já viram isso, né? Aquele pacotão de 60 quilos de milho. Quando você abre, às vezes vem um grãozinho de feijão lá no meio. Não sei se vocês já perceberam, já passaram por isso. Um grãozinho de soja lá no meio, perdido lá. Aí o soja, não adianta gritar e falar assim: eu sou soja, não devia estar aqui, eu devia estar junto com o outro. Mas está ali, está junto. Às vezes a gente está falando assim: eu não sou assim, eu não sou pecador. Mas irmão. A palavra diz que não existe um justo sequer. Um justo sequer. Todos necessitamos do perdão. Todos necessitamos de Cristo. Mas nós devemos reconhecer e chegar até Ele reconhecendo. Então, se a palavra diz que os nossos atos nos condenam, então nós precisamos nos arrepender. A pessoa não compreende isso e vacila nas primeiras situações desagradáveis que ela passa dentro da igreja. Muitas das vezes as pessoas vêm para a igreja por aquelas razões que eu citei aqui. Vai ter um evento massa, e aqui na igreja você vai receber bênção, aqui na igreja você vai ter um bom casamento, a sua empresa vai prosperar. A pessoa vem com esse pensamento, com esse intuito. Aí quando ele passa por uma situação aqui onde ele vê uma irmãzinha fofocando, falando mal da outra, já fica desanimado. Peraí, mas aqui na igreja não é lugar onde não pode fazer essas coisas? Ele está olhando sempre o que o outro está fazendo de errado. Quando um homem aqui, um irmão, empresta um dinheiro para um irmão, né, porque chegou um novo convertido, aí, né, ele tem algumas posses, aí de repente tem um irmão aqui que não é, né, convertido ainda, está no meio aqui, mas ele é, né, aí ele, opa, vou pegar um dinheiro desse irmão aí. Aí chegou, você me empresta R$500? Aí o outro bate, é crente? Vou emprestar. Toma aqui, irmão.
e some com os quinhentão dele. O que veio para cá com pensamento em bênçãos, o que ele pensa? Ah, vou sair da igreja. A igreja está com caloteiro, pessoa que não paga. Ou então aquele que vem pensando que a sua empresa vai prosperar. E acaba que o negócio não vai para frente, a empresa dele não prospera e tal. Ele fica, eu vim aqui achando que ia ser abençoado, mas eu acabei não sendo abençoado coisa nenhuma, eu vou sair dessa igreja. E aquele que veio querendo cura. Aí veio, de repente, até recebeu uma bênção, foi curado, mas aí, de repente, vem uma outra coisa e ele não recebe essa cura. Aí o que ele faz? Ah, eu vou mudar de igreja, porque lá na outra igreja, que é uma igreja poderosa, lá a gente chega e a gente é curado, aqui a gente não é curado. Por quê? Porque a motivação que trouxe a pessoa não foi Jesus. Não foi que ela reconheceu que é uma pecadora, mas que ela queria uma bênção, queria uma maravilha de Jesus. A gente está vendo acontecer nos nossos dias o que já acontecia lá atrás com Jesus. Lembra? Jesus estava ali no monte, falando para aquelas milhares de pessoas. Deu comida, o povo ficou ali. Onde ele ia, o povo ia atrás dele. Mas a hora que ele deu uma palavra dura, todo mundo correu. Aí ele chega para os discípulos, e vocês? Vocês também não vão? Aí o que Pedro diz? Para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Olha só a visão de Pedro. E olha a visão da multidão. A multidão queria o quê? Bênção, comida, pão, peixe, né? Queria ser curado. Pedro não. Palavra de vida eterna. Amém? Essa deve ser a visão de quem está na igreja. Não tem que estar buscando pão, não tem que estar buscando peixe, porque um dia pode faltar pão, um dia pode faltar peixe, mas palavra de vida eterna não vai faltar em nome de Jesus. É isso que nós devemos buscar. E o justo juiz está olhando para o nosso coração, irmãos. O que está nos motivando a estar aqui? Eu estou aqui porque eu quero agradar o meu líder, porque eu quero agradar minha esposa, eu quero agradar meu pastor, eu quero agradar meu marido, meus filhos. Eu estou aqui porque eu quero palavras de vida eterna. Estou aqui porque eu reconheço que Jesus é aquele que eu necessito. Não estou aqui por causa das maravilhas dele. Estou aqui porque eu necessito dele. Essa é a diferença, irmãos. É isso que o justo juiz está vendo. Porque ele é o justo juiz. Não vai deixar passar uma falta. Não vai deixar passar um pênalti. Não vai deixar passar nada. Está sendo registrado tudo, irmãos. Se nós tivermos um coração nele, tudo está sendo lançado no abismo. Ele já apagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Mas se nós não estivermos nele, irmão, vamos ter que dar conta. Então eu te aconselho a estar em Cristo. Porque quem está em Cristo não se preocupa com as multas, porque ele já pagou todas na cruz do Calvário. Amém? Eu quero andar em Cristo. Eu necessito de Cristo, porque eu não tenho condições de pagar minhas multas. Não tenho condições de pagar pelos meus erros. Não tenho condições de pagar pelos meus pecados. Mas ele pagou por mim. Aleluia. Essas coisas, né, que a pessoa busca e às vezes não encontra, às vezes vão fazendo com que a pessoa desista de ser crente, porque a verdadeira motivação nunca foi a necessidade de estar em Cristo. Quando o foco não está em buscar em Deus, em buscar a Deus por gratidão, a vida cristã se torna uma coisa até chata, até monótona. Ah, tem que acordar para ir lá no domingo de manhã. Ah, eu podia estar em casa assistindo um desenho, assistindo um jogo, assistindo outra coisa. Agora eu tenho que ir lá na quinta-feira no culto da fé. Ah, porque eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que gastar meu combustível, eu estou acabando com minhas roupas, indo bonito para a igreja. Ah, olha só. Agora, quando a gente entende essa necessidade de estar em comunhão, de estar com Cristo, de estar como igreja, irmãos, isso aqui é alegria. Regozija, não fica lá olhando a hora, já está quase na hora de ir, esse relógio não passa, já está na hora de ir, bora. Ai, que vontade de ir logo. Aí outros que não estão nesta visão, nesta mesma dimensão, estão ao contrário, quando chega aqui fica olhando para o relógio, que culto que não acaba, esse pastor que fala, e essa música que demora, que música longa que é essa, e esse negócio de criança aí que não passa também. Olha a diferença, irmãos. Quando a gente reconhece que quem Jesus Cristo é em nossa vida, a gente fica olhando para o relógio e fala assim, poxa vida, já são 7h25. Ah, eu queria que ficasse mais, queria ficar mais tempo. Ô pastor, tem que ficar só até 7h30, não dá para a gente ficar até 9? Sede. Vou falar nisso, o tempo está acabando mesmo, né? Tem que correr aqui. Terceira e última coisa.
O verdadeiro evangelho não é fácil. O verdadeiro evangelho não é fácil. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Verso 13. Vamos ler 13, 14, 15. Diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Irmãos, não adianta tentar ganhar as pessoas mostrando para elas apenas as vantagens de ser cristão. Ela precisa compreender que estar em Cristo é viver uma vida cheia de aventuras, porém com segurança. Estar em Cristo é correr o risco de ir atravessar com o seu barco e passar por uma tempestade, mas saber que Cristo vai aparecer no momento certo para te abençoar. Estar em Cristo é saber que você pode de repente ser lançado numa fornalha, mas saber que lá você não estará sozinho. Estar em Cristo é saber, como aconteceu com Paulo, que naufragou o seu navio mais de uma vez. É ser picado por serpente como ele foi. É muitas das vezes você não ter o que vestir, mas saber que na hora certa o Senhor vai te conceder. Viver em Cristo é uma aventura, porém maravilhosa. Amém? Vamos dar um exemplo, irmãos, de como a gente falar para uma pessoa a respeito do evangelho. Você teve uma certa enfermidade lá, eu vou colocar um nome aqui para a síndrome do Zap Zap. Você pegou esse negócio aí. Aí você descobriu qual era o remédio caseiro para ser curado desse negócio. Foi lá, tomou, ficou bom. Aí sua família tomou, o outro tomou, todo mundo tomou, ficou bom. Aí você vai até uma pessoa que você está vendo que ela está com essa mesma síndrome do Zap Zap. Aí você chega para ela e fala assim, olha, eu tenho um remédio bom para isso. Ela fala, para isso o quê? A síndrome do Zap Zap. Eu falo, mas eu não tenho, não sei nem o que é isso. Ele falou, vou te explicar o que é. Não, eu não vou tomar esse remédio, não. Não, mas espera aí, deixa eu te explicar. Aí você começa. Você tem dor de cabeça, suas unhas começaram a ficar preta, seu cabelo começou a cair, você está vomitando e você está sentindo muita cãibra na sua perna. Rapaz, é tudo isso que eu estou sentindo. Então, isso é síndrome do Zap Zap. Sabe qual que é o remédio? Essa folha aqui, ó. Toma esse chá. A pessoa vai aceitar? Vai. E ela vai dizer assim, me dá. Porque lá em casa todo mundo precisa tomar isso. Sabe por quê? Porque ela percebeu que aqueles sintomas estão nela. E ela precisa se ver livre daquilo. O evangelho é assim, irmãos. A gente tem que chegar para a pessoa e falar assim, ó. Eu era um perdido pecador. Minha vida era assim, 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 assim. Eu me entreguei a Jesus. Jesus transformou a minha vida. Hoje eu não tenho mais prazer em praticar o que eu praticava antes. O meu prazer hoje é estar com o Senhor Jesus, caminhando com Jesus, vivendo com Jesus. Se você reconhece isso, eu te apresento Jesus. Ele é o remédio. Não adianta chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu estava desempregado, fui para a igreja e arrumei emprego. E o meu casamento estava ruim, fui para a igreja e meu casamento ficou bom. Eu não tinha saúde, fui para a igreja, meu casamento, agora eu tenho saúde. Que a pessoa vai pensar o quê? Opa, eu vou para a igreja. Lá na igreja eu tenho saúde, tenho um casamento bom, eu tenho emprego, mas é isso? Não. Igreja é Cristo na terra, é salvação, é comprometimento com a palavra. Se vier bom casamento, saúde, prosperidade no seu trabalho, sapato novo, calça nova, casa nova, carro novo. Se vier tudo isso, glória a Deus, aleluia. Se não vier, glória a Deus, aleluia, do mesmo jeito. Faça como Paulo, Filipenses 4. Ele aprendeu a ter em abundância. Ele aprendeu a passar necessidade, passar por provações. E ele encerra dizendo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Paulo sabia o que é ser um pecador que necessita de Cristo. E ele se entregou a Cristo. Então, meus irmãos, vou pular aqui porque o relógio não para. Lá em Lucas, capítulo 7, verso 36.
Lucas 7, 36. Eu vou ler rapidamente. Nós cantamos esta canção. Lucas 7, 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Vamos lá para frente. Versículo 46. Jesus falando para o dono da casa: você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Quem é muito perdoado, demonstra muito amor. E quem não reconhece que foi muito perdoado, não demonstra muito amor. Eu fui muito perdoado, irmãos. Deus sabe como era a minha vida. Eu amo esse Jesus. Eu estou com Jesus não porque Ele me dá as coisas. Estou com Jesus porque eu necessito de Jesus. Se Ele me der, amém. Se Ele não me der, amém também. Que seja feita a vontade do Senhor. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Nós devemos chegar a Jesus como essa mulher pecadora, reconhecendo primeiramente que é pecador, se prostrando diante dele e oferecendo a sua vida, oferecendo o seu melhor para ele. Nós declaramos: eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Isso é reconhecer que é pecador e está demonstrando amor, dando o melhor, o seu melhor para ele, aquele que pode transformar a sua vida. Quem reconhece a sua situação de pecador e compreende que Cristo, pela graça, o libertou, não pode fazer outra coisa senão ser muito grato. Quanto mais revelação de nossa dívida, maior deve ser o tamanho da nossa gratidão. Quanto mais nós temos a revelação da nossa dívida, maior deve ser a nossa gratidão. Eu quero encerrar dizendo: nosso Deus, Ele é o justo juiz. E o que você imagina que ouvirá do justo juiz no grande dia? É para a sua reflexão. O que você imagina que ouvirá do justo juiz no grande dia? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Ou será que é servo disfarçado? Nós estamos com máscaras por fora, mas nós não usamos máscaras por dentro, irmão. Essa máscara é para proteger da pandemia, não para não mostrar quem nós somos. Nós somos cristãos sem máscaras. Amém? Essa igreja é uma igreja que deve reconhecer: nós necessitamos de Jesus, por isso caminhamos com Ele. Nós não caminhamos por causa das maravilhas de Jesus. Eu gostaria de orar por cada um. Orar por você que está na sua casa, você que está nos assistindo. Em nome de Jesus, eu convido toda a igreja a se colocar de pé. Eu vou dar uns minutinhos para você fechar os teus olhos. Se o Espírito Santo tem falado ao teu coração e você tem agora uma visão de algo que precisa ser mudado, algumas coisas que precisam ser expostas e colocadas diante do Senhor, convido você a fazer uma oração, colocando diante do Senhor, assim como aquela mulher se prostrou, que você também possa se prostrar diante do Senhor agora, reconhecendo, falar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu estou vendo quem eu sou, e eu sei que o Senhor também me vê como eu sou. Senhor,
eu me coloco diante do Senhor como alguém que necessita do Senhor.